com Cristóvão Abranche, trazendo os destaques do movimento policial. E ainda o esporte com Claudir José. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Contato Direto. A partir de agora, você ligado com os principais fatos do momento. Está no ar. O Contato Direto. Você por dentro de tudo que acontece. Jornalismo com a credibilidade e Sucesso FM. Muito bom dia para você, seja bem-vindo, ótima sexta-feira. Está no ar o Contato Direto, dia 16 de maio de 2025. Você bem informado, é claro, é na Rádio Sucesso. Contato Direto destaca. O Papa Leão XIV, em seu primeiro discurso aos diplomatas do mundo no Vaticano, afirmou hoje que a dignidade dos imigrantes deve ser respeitada, ao mesmo tempo em que apelou às nações para suspenderem a produção de armas e priorizarem os esforços de paz. O pontífice se descreveu como um descendente de imigrantes e pediu compaixão e solidariedade para os deslocados. Leão XIV também aproveitou seu discurso para reafirmar o ensinamento tradicional da Igreja sobre o matrimônio, afirmando que se trata de uma união estável entre um homem e uma mulher e ressaltando a importância da família como base para a harmonia na sociedade. Um projeto de lei quer multar em até R$30 mil pessoas que utilizem bonecas hiperrealistas, conhecidas como bebê reborn, para conseguirem benefícios assegurados a pessoas ou crianças pequenas como prioridades em filas. A proposta foi protocolada na Câmara dos Deputados. O autor, Dr. Zacarias Calil, argumentou que a ação pode prejudicar pessoas que necessitem de atendimento prioritário e que são asseguradas por lei, como grávidas, idosos e pessoas com deficiência, retardando o atendimento de crianças que efetivamente demandam cuidado urgente. O projeto também considera o uso de assentos preferenciais em meios de transporte coletivo, atendimento preferencial em unidades de saúde e hospitais. Calil também cita casos recentes noticiados pela imprensa, como o de um adolescente de Minas que levou seu bebê reborn a um hospital público e exibiu nas redes sociais o acesso ao atendimento preferencial. O Contato Direto está no ar. E você bem informado. Com pesar, a Sucesso FM comunica o falecimento da senhora Raquel Treda Conceição, esposa do vereador Sandro Heleno. A informação foi publicada inicialmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Barbacena, repercutida pela Rádio Sucesso. Raquel era servidora pública, tinha 42 anos e o velório terá início a partir do meio-dia no Grupo Zelo e o sepultamento será às 17 horas no cemitério Parque Repouso da Saudade. Aos familiares, apresentamos nossos sentimentos sinceros. Hoje o nosso Contato Direto está leve, aristocrático, humorístico, imperial, tá o fino. Mas Edson Brandão, dá um spoiler aí pra gente. 13 de maio ou 20 de novembro? A Princesa Branca ou o Guerreiro Zumbi? Quem fez mais pelo fim da escravidão no Brasil? As respostas para essas questões estão sendo escritas ainda hoje por pesquisadores e cientistas sociais. A Princesa Isabel foi a primeira mulher a governar um país nas Américas, ainda que por breves períodos. Assinou a lei da abolição, mas o seu papel nessa história é questionado e muitas vezes reduzido. Mas afinal, o que sabemos sobre ela? O que ela pensava? Será que ela tinha alguma ligação com Barbacena? É o que nós vamos contar hoje em mais um episódio da série Aonde Vai Dar Essa História. Aonde vai dar essa história? Oferecimento Rei do Vinho e Ike Fome. Contato Direto. Jornalismo padrão. Sucesso FM. 11h06. Exposição 2025 já está bombando em Barbacena. Hoje tem Maiara e Maraísa, Leonardo. O fim de semana prometendo, com expectativa de quebra de recorde de público. Então chegou, né, Cristóvão? Chegou o grande momento. Aliás, grande momento recheado de expectativas e muita emoção, desde o anúncio das grandes atrações. Hoje vão estar aqui conosco
secretário de Turismo, Alexandre Braga, e o Giovanni Tavares, que é diretor de Cultura. Já estão aqui conosco. Pois é, primeiro dar um bom dia para você, né, Giovanni? O Alexandre está se organizando aqui para participar da entrevista também. Todo mundo preparado, já descansou do primeiro dia. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sabrina. Ó, Alexandre acabou de chegar aqui também. A gente tá nessa correria, montagem de evento, detalhes. É igual você falou. Na verdade, pra gente não é o primeiro dia, né, Alexandre? É vários dias de montagem. A gente já tá nessa caminhada, nessa maratona já de exposição. E pelo contrário, agora que a gente começa a dar uma descansadinha da exposição agropecuária, né, Alexandre? Isso aí. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao Contato Direto. Como o Giovanni disse, a exposição já está para vocês há muito tempo, porque a organização dá trabalho, né? Tá tudo pronto para grande festa, gente. Como é que é? O Parque Maravilhoso? Conta pra gente. Bom dia, Sabrina, ouvintes da Rádio Sucesso. Mais uma vez, é uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Essa festa é uma grande festa. Cada ano a gente renova o voto de que ela é a maior da história, e isso a gente busca sempre as superações, e ela tá prontíssima para receber todo mundo. É uma festa que ontem a gente teve aproximadamente 15 mil pessoas no parque, em uma quinta-feira, que é algo atípico, né? E hoje a gente espera receber mais público e por aí adiante. Então, é uma programação artística muito completa, é um entretenimento gratuito de qualidade para nossa população, que a gente sempre preza por isso, além de toda a parte técnica, né? Que começou desde 7 horas da manhã, talvez até antes, com as ordenhas do Torneio Leiteiro, que é um famoso torneio leiteiro coordenado pelo nosso querido Sindicato Rural. Então, nós estamos muito felizes com essas entregas. Bom, Alexandre, é bom a gente ressaltar que desde quarta-feira que todas essas programações técnicas estão acontecendo, né, Cristóvão? E eu quero saber do Alexandre o seguinte: a expectativa, você falou em 15 mil, né? Sim. A expectativa para hoje é a maior? Hoje, a nossa expectativa de público para hoje, domingo, são as maiores, né? Nós estamos trabalhando, deixando o parque sempre de uma forma harmoniosa para receber as 30 mil pessoas esperadas. Bom, e perguntas já começam a surgir aqui, viu, Giovanni? Sim. A partir de que horas os portões abrem na área de shows? E tem um outro detalhe, tem pessoas querendo participar de outras cidades. Tem muita gente que já fez reserva, inclusive de ônibus e tudo mais, para participar dessa exposição, né? Sabrina, a gente fica muito feliz, né, Alexandre? Porque as pessoas perguntam pra gente assim, qual o impacto direto de um show dessa proporção, né? Porque não é somente o show. A gente pode contar hoje aqui oficialmente que praticamente todos os hotéis da cidade estão lotados. Então tem pessoas que contactaram a gente através do Visite Barbacena, tem gente vindo de Brasília, tem gente vindo do Rio de Janeiro, tem gente vindo de Lafayette, de Juiz de Fora, pessoas que nos contactaram anteriormente. Então a gente fica muito feliz com todo mundo que nos contactou, pessoas que estão vindo de fora, e é como o Alexandre disse, a gente está super preparado para receber todo mundo. Esse ano, como o Ale comentou, é a maior estrutura já vista da exposição agropecuária. Nós temos um palco de 48 metros de largura por 13 de altura. Uma cenografia coisa boa. Linda, Sabrina, uma cenografia com muitas luzes, com muita decoração, não só na parte do show, mas na parte dos pavilhões, na parte técnica. E é isso, nós temos espalhados pelo parque 31 câmeras em pontos estratégicos para garantir a segurança. Nós temos uma equipe de segurança que está realizando, né, que é a MIB, a nossa segurança, que realizou ontem a vistoria com detector de metais. Nós temos catracas para contabilizar o número exato de pessoas que estão no parque, para que a gente possa fazer uma coisa confortável. Nós temos mais banheiros espalhados pelo parque. Além disso, as coisas atrativas também que o Alexandre disse, nós temos o rodeio, que é etapa nacional de Barretos. Atrai milhões e milhões de olhares, assim, né? Sim. De toda a região, porque as pessoas adoram, né? Milhares de pessoas olhando aquela magia toda do rodeio, né, Cristóvão? E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: hoje nós não recebemos nenhuma informação do noticiário policial, sinal de que as coisas transcorreram com muita paz ontem, né, Alexandre? Com certeza, é um público muito feliz, muito animado, uma energia muito boa, e é importante frisar que o nosso parque é praticamente full time. Ele abre 7 horas da manhã para toda essa parte técnica que acontece, rodeio em Carneiros, prova do cavalo Manga Larga, Machador e Campolina, e para a parte de shows a gente começa com a portaria
e às 19 horas. E também falar, Sabrina, que a doação do alimento é 1 quilo não perecível, né? E a pessoa não precisa retirar ingresso nenhum. É simplesmente levar 1 quilo de alimento não perecível, entregar na portaria e acessar o parque. Que esse ano nós temos ainda mais portarias para facilitar essa entrada. Alexandre, aproveitando a oportunidade de perguntar, para a pessoa participar durante o dia, é necessário que se faça também a doação do alimento? Não é necessário. Precisamos frisar que a nossa entrada no parque é uma entrada solidária. Nós não estamos cobrando o alimento, é uma doação que você faz. Pois então, bem. em qualquer horário vai ser bem recebida. Ah, então tá bom, vamos ajudar, vamos participar da festa e vamos colaborar. Outra questão em relação à festa também é a entrada de crianças e adolescentes menores de 18 anos que precisam passar aí pelo crivo dos pais. Como é que vocês estão monitorando a entrada dessas crianças? Nossa censura do evento, ela é de 18 anos, então menores de 18 anos somente pode acessar com documento original de identidade dele, do pai ou da mãe ou de um tutor legal. Então, exemplo, tio pode levar o sobrinho? Não pode levar. Tem que ser pai, mãe ou tutor legal. Ah, muito bem. Então não tem como, tem uma fiscalização para poder monitorar isso também. E é preciso a comprovação, né, o Giovanni? Sim. Isso mesmo, Cristóvão. Como o Alexandre disse, a entrada do menor de 18 anos, ela é permitida no parque, sim, desde que ele esteja acompanhado do seu pai, da sua mãe ou do tutor legal. Aí a gente tem recebido muitas perguntas assim, o que é o tutor legal? O tutor legal é o guardião determinado em juízo que passa a ter a guarda de um menor ou de um adolescente perante uma audiência, e aí o juiz determina que aquela pessoa é o tutor legal dela. É o responsável legal, está ali para poder tomar conta dela não só em eventos, mas para a vida inteira, né? Bom, esclarecer também em relação ao estacionamento. Nós estamos aqui com muitos assuntos, com tempo muito corrido, mas vamos falar do estacionamento que também gerou questionamentos. A organização deste espaço reservado privativo para os carros, como é que vocês estão organizando? Vamos tentar ser objetivo para tentar responder ao máximo. O estacionamento, ele é privado porque foi através de uma licitação, um processo de edital de chamamento público. Então, existe uma empresa que faz essa coordenação, faz o recebimento e faz a logística desse estacionamento. Né? O que nos foi repassado ontem é que o valor do veículo é de R$60. Então, essa logística é de responsabilidade da empresa e a gente acaba pedindo às pessoas que vão para aumentar o uso do transporte público, dos táxis ou via aplicativo, para que a gente facilite sempre mais essa logística. São muitas pessoas querendo chegar, então compromete e levar em consideração que ali é uma BR-265, né? Então ainda dificulta ainda mais porque não pode se parar as margens dessa rodovia. Então tem muita gente querendo parar em cima de lotes, em cima de meio fio. Então assim, tem que tomar muito cuidado, gente. Vamos usar o transporte público. Ah, com certeza. E é bom a gente frisar também que existem aí carros de transporte coletivo, de transporte público que estão à disposição, né, para o evento. Com certeza. E Sabrina, só complementando o que o Alexandre falou, tem uma coisa que influencia diretamente nisso. Os nossos shows, eles começam no horário pontual, a gente começa eles de forma pontual. Então, sugerir, informar a população que chegue antes, saiam de casa mais cedo, né, Alexandre? É isso mesmo. Para que as pessoas não precisem enfrentar trânsito, que possam chegar com tranquilidade no evento. Porque, de fato, a gente começa pontual, acho que acredito que a população já entendeu isso. Hoje nós temos Maiara e Maraísa às 22 horas, Leonardo à meia-noite e meia, então a gente vai começar pontualmente. Então cheguem cedo, vá cedo ao parque. E completando também, nós temos linhas extras de ônibus, tá? Então nós temos ônibus durante todo o dia e durante a madrugada também, para você vir do centro ao parque de exposições, do parque de exposições ao centro. E tem a carona solidária também, né? Vamos juntar todo mundo, vamos lá para poder compartilhar os veículos, compartilhar os veículos, que isso é muito importante. Exatamente. O esquema de segurança que foi montado para essa exposição, para receber os visitantes, também está, assim, formidável, né? Polícia Militar, juntamente com órgãos de segurança e salvamento, todo mundo pronto para poder fazer com que o evento aconteça da melhor forma possível, né? É isso aí. As Forças Armadas, juntamente com a Guarda Civil Municipal, a segurança privada licitada para o evento. Então, é um efetivo muito grande, empenhado, para que todo mundo
aproveite com muita segurança, com qualidade. Então, as pessoas que vão lá vão ver realmente esse monitoramento por câmeras, esse controle de acesso mais eficaz, as catracas nas portarias, por mais que não temos ingresso, nós temos que efetuar esse controle de público e além dos postos de observação que a polícia fica hoje no elevado. Além de ser um evento um pouco mais claro também, mais iluminado para gerar esse conforto e segurança a todos. Ótimo. Agora falar do... ontem nós tivemos um show maravilhoso no Parque de Exposição, é o Zé Neto e Cristiano, maravilhoso, com um público também espetacular. Acompanhamos aqui via rede social, tanto do Visite Barbacena, Prefeitura Municipal, quanto da Rádio Sucesso. E hoje, gente, como é que está a programação e principalmente a expectativa de vocês? Hoje nós temos as queridinhas do Brasil, que é Maiara e Maraísa, às 22 horas. Em seguida, o grande show do Leonardo, que promete vir para arrebentar com um balé super legal. Além do nosso palco ser o maior da história, que contempla tudo. Ontem foi engraçado que encontrei com pessoas que falaram assim, nossa, você acredita que o palco tá mais bonito do que o show? Aí eu falei assim, nossa, o show foi maravilhoso. Então a gente fica muito gratificado com isso, né? No sábado nós temos Guilherme Santiago e Murilo Ruff, que atende ambas situações do sertanejo, tanto a parte mais antiga quanto a parte mais jovial. E domingo, o grande showman do Brasil, que é o Luan Santana, com show às 19 horas. O nosso parque vai abrir para receber esse público a partir das 13 horas. E é importante, Sabrina, a gente frisar que antigamente a gente precisava sair de Barbacena para assistir esses grandes shows, né, Alexandre? Nós estamos falando hoje dos principais artistas do Brasil. Então, assim, a gente ter a possibilidade de assistir dentro da nossa casa, de forma solidária, de forma gratuita, né, é muito importante pra gente. Não, com certeza, oportunidade bacana. Seria bom também destacar, Alexandre, que além dos shows, existem outras atividades e outras atrações, né? Sim, isso mesmo. Nosso parque está desde 7 horas da manhã preparado para te receber. Nós temos a parte dos ovinos e caprinos, que é um galpão super legal. Nós temos a fazendinha do IFE, que são aqueles pequenos animais que encantam todos que visitam. Tem uma parte dos estandes do Sindicato Rural com seus patrocinadores. O torneio leiteiro, que é super famoso. A prova de morfologia dos gados, né, que esse ano nós temos o gado Jersey de volta à nossa exposição. Fora aquele gramado que fica os cavalos ali fazendo um concurso de marcha o dia inteiro, feira de artesanato, espaço agroindustrial e sem contar com os nossos barraqueiros, né? Os empresários autônomos que estão numa linda praça de alimentação padronizada para fornecer alimentação, aquela bebida. Então tem tudo para você se divertir no nosso parque. Só falta então o convite dos dois para encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Lembrando que nas redes sociais da Rádio Sucesso vai ter lá uma resposta rápida das principais dúvidas, né? Que geram aí, né, os eventos de grande porte aqui na cidade. Nós vamos colocar daqui a pouquinho, mas agradecer a participação, Giovanni, Alexandre, bom evento para todos nós e fiquem à vontade para deixar aqui o convite para o nosso ouvinte. Antes do convite, Sabrina, queria aproveitar a oportunidade que já estou aqui, porque eu sei que é pauta do dia também. Ontem a gente teve algumas situações aconteceram no nosso patrimônio histórico cultural. Eu não posso perder a oportunidade de estar aqui nesse veículo maravilhoso que é a Rádio Sucesso para falar. E muitas pessoas estão me ligando, me questionando. A gente acordou com essa notícia falando sobre vandalismo. E eu, como gestora, fui nomeado secretário de Cultura e Turismo no dia 1º de maio. E eu, como gestor, eu preciso informar a população que eu não entendo como vandalismo. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu entendo como manifestação artística. A pessoa que fez, ou o grupo que fez isso, quis chamar atenção para algo que a gente precisa redobrar o nosso olhar para aquilo. Então, é o nosso patrimônio. Eu entendo, eu compreendo que foi uma manifestação de arte. Não considero ser um vandalismo, porque nós vamos ter agora o compromisso redobrado. Eu estou aqui de forma pública para falar que eu vou honrar esse cargo, eu vou me empenhar para fazer com que a Casa da Cultura e todos os bens tombados recebam dignamente os cuidados que a gente precisa ter para com eles. Então, eu preciso informar que a Casa da Cultura, ela incomoda todo mundo que passa ali. Ela me incomoda, ela incomoda o prefeito, que realmente ela não está apta visualmente para aquilo. Mas nós vamos reforçar, inclusive o projeto de licitação para a reforma já se encontra em aprovação pelo IEFA, e também o do Museu Parque Casa de Marcier. Eu preciso falar que esses dois projetos que estão em andamento, eles abordam uma verba mais ou menos de 5 milhões.
O projeto já foi feito, o processo está caminhando e eu tenho certeza que em breve nós vamos ter boas notícias sobre aquilo. Então, eu só queria aproveitar essa oportunidade de reforçar o meu compromisso e o da minha equipe sobre o patrimônio que nós temos. Então, nós vamos fazer o zelo, vamos fazer realmente o cuidado que eles merecem. Que bom que você se manifestou dessa forma e que você pensa assim. Então, os olhares voltados para aquilo que realmente precisa e os cuidados com a nossa casa, que é a nossa cidade, a gente precisa ter, né, Giovanni? Exatamente, só complementando o que o Alexandre disse, o Alexandre bem pontua isso em todas as reuniões que a gente tem feito já nesse momento da reforma administrativa, é que os nossos olhos a partir de agora vão estar voltados não somente para os eventos, nós vamos voltar para as políticas públicas, nós vamos voltar para ações turísticas, para ações culturais. Então agora a gente começa a ampliar os nossos olhos para buscar realmente melhorias, buscar verbas para melhorias também dos bens. Nós em breve também temos o Museu Jorge Bernanos que volta às suas atividades. Então agora os nossos olhos se ampliam para que a gente busque mais políticas públicas um pouco além dos eventos. A gente já deixou a casa pronta nos eventos, agora a gente vai dar manutenção, mas agora nós vamos começar a atuar em outras áreas que a gente não havia atuado anteriormente. É isso mesmo, Sabrina. Eu queria chamar a população para caminhar junto com a gente sobre isso, né? Claro. Nós vamos fazer uma readaptação no nosso calendário de eventos, vamos contar com a compreensão da população, porque realmente agora tendo Secretaria de Cultura e Turismo, vai ser mais fracionado e é muito amplo esse segmento. Então nós vamos voltar os nossos olhos, nossos esforços e nosso empenho para várias outras ações, programas e projetos. E inclusive captação de recursos, tanto no governo estadual quanto em Brasília no governo federal, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu sei que muitas pessoas comparam os eventos com todas as outras coisas. Eu falei anteontem em uma outra entrevista que antigamente Barbacena tinha um modelo de administração muito estruturada, porém tradicional. E agora não, o turismo veio para mostrar que a nossa atividade econômica também é inovadora e criativa. Os resultados estão chegando do turismo na nossa cidade. Então nós vamos fazer um grande conjunto harmonioso, vamos cuidar de tudo para que Barbacena continue se desenvolvendo. Vamos para a exposição? Vamos para a exposição. Sabrina, quero convidar você, todos os ouvintes Cristóvão, todos os ouvintes da Rádio Sucesso. Como o Alexandre disse, o Parque de Exposições está lindo, a programação está muito grandiosa, temos a programação técnica, a programação dos shows, a gente espera todo mundo no Parque de Exposições Senador Bias Fortes. Fica o convite, Alexandre. Fica o convite, não deixe de ir, o friozinho tá gostoso, relembrando exposições de anos passados, né? Então você pode curtir, você pode participar, o parque está aberto o dia inteiro para te receber. Venham curtir essa exposição que está maravilhosa e foi feito com muito profissionalismo e carinho para todos vocês. Muito obrigada a todos vocês, bom evento para todos nós, que aconteça da melhor forma possível, já está acontecendo com sucesso de público e também de atrações, e daqui a pouco a gente dá uma reforçada na programação e vamos à 56ª Exposição Agropecuária da cidade. Contato direto, você ligado na notícia. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Enquanto os escravizados e abolicionistas tinham pressa, os grandes cafeicultores e fazendeiros eram contra. E no meio da disputa tinha um velho imperador com uma dúvida na cabeça e uma princesa com a caneta na mão. Conheça fatos pitorescos dessa época e curiosidades, ligações de Barbacena com a princesa Isabel. Rogério Barbosa e Edson Brandão contam tudo no episódio inédito da série Aonde Vai Dar Essa História. E na Princesa dos Campos, terra dos governadores e berço do gado holandês, como dizia o meu saudoso pai Barbosa Silva, eis que é chegada a hora da história. E para contar e recontar as coisas do passado da nossa Barbacena, vamos para mais um episódio da série Aonde Vai Dar Essa História. Bom dia, meu caro Brandon. Bom dia, Rogério, e os nobres e leais ouvintes. Só nesse introito aí, Rogério, além de você relembrar um bordão clássico do rádio em Barbacena, que era a marca registrada do seu pai, né? O nosso saudoso Barbosa Silva, você resgata 3 coisas que são ou foram a cara de Barbacena. Uma, a política, outra, a cultura da pecuária leiteira e a nossa queda pela monarquia, mesmo que ela já não exista há pelo menos
menos uns 130 anos. Trocamos o imperador pelo Marechal Deodoro. É verdade. É isso? Pois é, né? Mas você notou que é sempre a princesa dos campos, o príncipe dos poetas mineiros, a rainha da cocada preta, o rei do futebol. E não é só barbacenense que pensa assim, não. O povo brasileiro, de uma forma geral, adora uma nobreza imperial. O rei disso, a rainha daquilo, ninguém fala, né? O presidente do futebol, o presidente do bacalhau, ninguém fala assim. Os reis e rainhas perderam a coroa, perderam o poder, mas não perderam o glamour, né? É verdade, Rogério, é por aí. Mas vamos a um fato interessante, já que você tocou nesse ponto. O dia 13 de maio, mais conhecido como a terça-feira passada, até então ficou marcado como o dia da abolição da escravidão no Brasil. Isso por causa da chamada Lei Áurea, assinada pela princesa, isso mesmo, a princesa Isabel, aquela história que todo mundo já aprende aí no colégio, já conhece, né? Pois é, né? Hoje ela é muito questionada, né, por movimentos sociais, por grupos que não reconhecem a Isabel como a verdadeira protagonista da abolição. É verdade. Não é isso? Acabou que o Zumbi dos Palmares ganhou um dia para chamar de seu e que agora virou um feriado. E a princesa Isabel está ficando meio de lado nessa história, né? É verdade, é um assunto complexo, né? A história sempre passa por revisões, muita coisa vai sendo repensada e até reavaliada, e no caso da abolição como lei, de fato, foi a princesa que assinou o papel. Mas a monarquia brasileira, em especial o imperador Pedro II, é acusado de demorar demais para acabar com essa coisa absurda que era alguém ser escravizado por outro alguém, e isso com amparo de leis. E o Brasil custou para sair desse vexame internacional, né, Rogério? É fato. E pelo que a gente lê na história, né, Edson, a monarquia, ela acabou com a escravidão e acabou junto. É verdade. Não é? Então, tinham muitos poderosos que ganhavam muito dinheiro explorando a mão de obra de gente escravizada, e a abolição, mesmo que atrasada, acabou com esse absurdo, como você disse, né? Embora tenha um lastro aí que ainda precisa ser corrigido de tempo, né? Sim, muita coisa. Mas acabou em parte, né, Rogério? Pois a maioria ganhou a liberdade sem ter nenhuma compensação pelo que sofreu. Mais um absurdo na história. Mas nós não vamos cair nessa discussão hoje, não. Até porque ela rende um outro episódio inteiro. Hoje eu quero tentar achar os links entre ela, né, a princesa Isabel, um personagem interessantíssimo da nossa história, e Barbacena. Será que essas conexões existem? Olha, será? Boa pergunta, hein, Brandon? Pois é, e a resposta é sim. Como eu disse, a princesa Isabel é um personagem interessante da história do Brasil. Seu nome é muito lembrado, mas tem muita coisa que não é dita sobre ela. Afinal, ela foi a primeira mulher a governar o Brasil e a primeira governante mulher das Américas, ainda que por períodos curtos. Ela foi a primeira senadora do Império também, sabia? Senadora eu não sabia, mas ela não foi eleita, né? Não, é verdade, não foi eleita, mas a princesa Isabel foi a primeira senadora do Brasil por direito dinástico, não por eleição. Isso foi a partir de 1871. Ela era senadora vitalícia por direito devido à sua condição de membro da família imperial. Ela virou senadora com 25 anos de idade. A primeira senadora brasileira eleita por voto popular foi Eunice Miquiles, lá por volta de 1979. Essa já foi eleita. Entendi. Ô Edson, ela seria imperatriz do Brasil se o pai dela, o Dom Pedro II, não fosse tirado do poder pela proclamação da República? Seria assim, ela teve 2 irmãos, chamados Pedro Afonso, era o mesmo nome, que morreram ainda crianças. E assim, ela ficou como herdeira presuntiva do trono brasileiro. Como assim, uma herdeira presuntada? Não. É presuntiva, ou melhor, uma herdeira presumida do Império Brasileiro. Na prática, um título até meio pejorativo, viu, Rogério? Pois significava que na falta de alguém melhor seria ela mesma. Mas ela era muito preparada desde criança para governar o Brasil e por 3 vezes ela ocupou o lugar do Pedro II. Eram as regências que ela exerceu. A primeira foi em 1871, a segunda em 1876 e finalmente em 1888, quando ela assinou a Lei Áurea. Em todas
todas essas ocasiões, ela conseguiu aprovar pelo menos uma lei que conduzia para a abolição até chegar ao 3 de maio. Ô Edson, ela já era casada com o marido dela, o Conde Deu? Não, peraí. Ou melhor, o Conde D. Conde D? Afinal, é Conde D ou Conde Deu? Pois é, uma pergunta aí capciosa, viu, Rogério? Melhor a gente, então, chamar ele pelo nome dele, que era Luiz Felipe Gastão de Orleans e etc e tal, nome enorme, né? Bom, ela casou-se com o Conde D com apenas 18 anos de idade, e eles ficaram casados, sabe por quanto tempo? 57 anos, quase que fizeram bodas de diamante, né? Eu vou te falar uma coisa, viu? Aguentar o Conde D por quase 60 anos, ela era uma santa mesmo, viu? Ela ia passar de imperatriz, de mulher pra santa quase. Pois é, o Conde D, né, com essa coisa toda aí, ele era um francês, né? Falava português com uma certa dificuldade, com sotaque carregado, e pra piorar ele ainda era meio surdo. Caramba, hein? Eu acho que isso fazia ele parecer um pouco snob, um pouco distante das pessoas. Mas ele interferiu discretamente na política brasileira até então, apesar de ter participado ativamente da Guerra do Paraguai e de nunca ter se distanciado da princesa, né? Viveram juntos a vida toda. Eu também não sabia que o Conde D era meio surdê. O pior que era, Rogério. Mas você falou que ela era santa, e eu não diria santa, mas ela era muito religiosa, católica, claro, com uma tradição da família dela e dos portugueses de uma forma geral. E tem algumas curiosidades que aproximam muito de coisas também muito presentes na vida de hoje em dia aí, do nosso cotidiano no Brasil do ano 2025. Ela é a primeira figura de destaque assim no Brasil a divulgar a devoção a Nossa Senhora Aparecida, que hoje é a padroeira do Brasil, quando ainda nem existia aquele santuário que tem lá em São Paulo. A história é o seguinte, é que depois de 4 anos casada, ela não conseguia engravidar, o que para uma família real é um problemão, né? Pois ela precisava ter os sucessores. Pois bem, em 1868, ela foi a Aparecida do Norte com o Conde D e fez uma promessa lá, como a maioria dos brasileiros fazem até hoje, né? E no caso dela, a graça seria ela engravidar. Sim, mas aqui eu acho que na verdade esse Conde D, eu acho que ele não dava muito no couro não, meu amigo. Bom, é outro detalhe que eu não posso afirmar nada, né? Mas o fato é que ela alcançou a graça pedida lá, a padroeira do Brasil, na sua promessa, e acabou gerando 3 filhos e uma filha, a Luísa Vitória, que seria um nome assim bem brasileiro hoje, né? Bem típico, bastante. Né? E cumpriu a promessa dando para o santuário, aí que está a parte interessante, uma coroa de ouro que até hoje está lá na imagem de Nossa Senhora Aparecida, e nessa coroa tem um diamante para cada estado do Brasil. Olha que interessante. É fato, eu já até verifiquei isso em loco, viu, Edson? E é interessante, é uma devoção realmente bem brasileira, é a cara do nosso povo, né? É verdade, sim, sem dúvida. E ela, de certa forma, dá visibilidade para isso. Outra história interessante é que quando ela assinou a Lei Áurea, isso teve uma repercussão, óbvio, né, internacional muito grande. E o Papa da época mandou enviar para ela uma rosa de ouro, que era uma tradição do Vaticano, que no 4º domingo da Quaresma oferecia um buquê de rosas de ouro para alguém que fizesse algo de especial no mundo. E assim foi feito. E o Papa que fez esse gesto foi ninguém menos que Leão XIII, que agora tem o seu nome seguido aí pelo Robert Prevost, o Leão XIV, eleito há poucos dias atrás. Olha que interessante. Que coincidência, meu amigo. É, muita coincidência. E para fechar, quando houve a abolição, lá em 1888, os partidários da monarquia logo quiseram capitalizar isso politicamente para favorecer a futura imperatriz e começaram a chamar ela de a Redentora. Mesmo sem ter eleições para rainha, afinal era uma monarquia, seria bom garantir um ibope alto aí, né? Se houvesse televisão naquela época, né, seria um nome de novela. A Redentora. Exatamente. Assim, há quem diga que no Rio de Janeiro, onde está o Cristo, lá no Morro do Corcovado, era para ter uma estátua da princesa Isabel, a Redentora.
Quando ela soube disso, se soube de verdade, ela teria negado imediatamente a iniciativa, recusando a homenagem, mas afirmando que o Cristo é que deveria ser o verdadeiro Redentor. Daí o Cristo Redentor, então, né, Edson? E aquela imagem que está lá hoje e é a marca do Rio de Janeiro, outra que a gente não sabia, que você acabou de contar pra gente aí, né? Mas, meu caríssimo Conde Brandon, você falou que a princesa Isabel, a nossa personagem histórica de hoje, redentora ou não, libertadora ou não, teria links com a nossa nobre e leal Barbacena. Verdade. Quais seriam esses elos? Ela teria conhecido o Conde D na exposição agropecuária, ela veio no jubileu. Olha. Afinal, que links são estes e aonde vai dar essa história, Brandon? Aonde vai dar essa história? Pois é, vamos lá. É claro que ela, a princesa Isabel, né? Aliás, princesa Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Ela parem do Gonzaga, viu? Só. E o Conde D passaram por aqui algumas vezes, isso é verdade. Mas o que pouquíssima gente sabe é que quase que ela passa a infância dela em Barbacena, eu explico por quê, viu? Será que eles queriam que ela estudasse no Colégio Imaculada? Pois é, né? O Imaculada ainda nem existia quando a pequena princesa, que tinha 4 anos, ficou gravemente doente. E se seguisse o destino de seus irmãos, não completaria os 5 anos de idade. A situação, Rogério, era tão séria que nos jornais do Rio de Janeiro daquela época, todo dia saiu uma notinha do médico da família imperial, o Dr. Sigô, informando o estado de saúde da princesinha. Com graves problemas respiratórios, a sugestão dada a Dom Pedro na época era que eles trouxessem a menina para morar numa região mais serrana e mais fria, né? Mais agradável do que seria ali o abafado Rio de Janeiro. E essa localidade seria exatamente Barbacena. Olha que interessante. Ô Edson, e ela veio muitas vezes a Barbacena? Junto com o Conde D? Sim, mas a última vez foi a mais interessante. E depois eu dou detalhes dessa visita derradeira. Mas você falou aí no Conde D, interessante é que ele veio a Barbacena antes até do que a princesa. E fez igual a Janja, veio como primeiro damo e teve banda de música, foguetório só pra ele aqui no Jardim do Globo. Mas ele não falou nada de TikTok na época não, né? Não, ele não tocou nesse assunto. Como assim o Conde D? Mas ele veio sozinho, sem a princesa? Veio sim, ele veio solo, deixou a princesa lá no Rio de Janeiro e se mandou aqui para Minas, mas recebeu todas as honras de um chefe de estado, né? E quando foi isso, Brandon? Pois é, isso foi em 1877, no dia 18 de março, quando ele chegou. Ele foi recebido pelo Visconde de Lima Duarte, os figurões da época, que era dona ali da fazenda da Borda do Campo, pelo coronel José Máximo, pai do diplomata Olinto Magalhães, ao lado da Fundação Porfíria, e o Conde de Prados, até porque o Conde de Prados foi o anfitrião do Conde D. Ele ficou na casa dele ali, que hoje infelizmente não existe mais e que atualmente é o Banco Itaú. Naquele famoso casarão que foi demolido na década de 1980, não é isso? Ali no Jardim do Globo ali. Exatamente, da mesma forma que a Fazenda do Galo foi, o Pontilhão e outras perdas aí, como recentemente nós perdemos a Malharia Cruzeiro, né? E por diante, né? Verdade, lamentável, só perdas, né, Edson? Mas voltando ao Conde D e a princesa Isabel, por que será que ele veio parar por essas bandas aqui? Pois é, Rogério, certamente não foi por acaso, pois naquele mês de março, né, daquele ano que eu falei, 1877, a esposa dele, a princesa Isabel, estava no comando do Brasil, em plena regência, pois o Pedro II estava em viagem pelos Estados Unidos. Eu achei que ele pudesse, por exemplo, estar se ensaiando aqui com a Isabelinha. Pois é, só faltava a Isabelinha entrar na história, né? Mas naquele ano teve uma seca terrível no Nordeste e a situação estava crítica, com muita gente literalmente morrendo de fome ali no Nordeste. E a imagem do governo, é claro, estava abalada. O principal ministro da princesa regente,
esse era o nome do cargo dela, era o Duque de Caxias, cuja família era daqui de Alfredo Vasconcelos, a tal fazenda do Ribeirão Alberto Dias. Enfim, a coisa estava feia para todo lado da nobreza e o conde primeiro-damo deve ter vindo fazer aqui uns acordos políticos para amenizar o negócio. Certamente ele veio aqui, passeou, almoçou, pegou umas raparigas, jantou, fez discurso e se mandou, né? Pois é, mais ou menos, né? Eu não vou me alongar muito, pois só essa história aí do Conde de Barbacena daria um programa inteiro. Mas essa visita demonstra como a Casa Real tinha vínculos com Barbacena. E vínculos fortes, né? É fato, mas você falou antes que a última vez que a família imperial veio a Barbacena é a mais interessante. E por que será? Pois é aí que tá, né? Ela foi a última mesmo. 4 meses depois dessa visita aqui a Barbacena, que aconteceu em julho de 1889, o Dom Pedro II, a Princesa Isabel, o Conde D, a filharada deles, o mordomo, o papagaio, o cachorro, todo mundo foi deposto pelo exército e eles foram expulsos do Brasil. Era a república que estava abrindo as asas sobre nós. Pois é, igual realmente você está citando aí o hino da república, né? Mas voltando à derradeira visita do imperador e da princesa Isabel, eles foram a Ouro Preto, mas fizeram 2 paradas aqui em Bequecite, sabe? Eles pararam na Cabana da Mantiqueira ou no Roselanche? Pois é, nenhuma das duas, né? Olha, presta atenção, olha, na verdade, no dia 22 de julho de 1889, apenas 4 meses antes do fim da monarquia, o imperador Dom Pedro II e sua comitiva, incluindo a princesa Isabel, a mãe dela, o conde D, os filhos, ministros, um monte de gente, em viagem a Minas Gerais, desembarcaram aqui na estação, né? Que hoje, na verdade, é a Roussim, aqui no Pontilhão. Sim. Jantaram e se hospedaram no sanatório de Barbacena, no mesmo prédio que viria a ser a sede da assistência de alienados de Minas Gerais, depois o Hospital Colônia. Mas o hospício veio muito tempo depois dessa história que eu estou contando. Naquele ano de 1889, o lugar ainda era chique e o menu era em francês. Devia estar assim, tipo assim, cheio de petit pois, petit gâteau. Do jeito que você gosta. E um delicioso vinho sangue de bois. Não, Rogério, é sério. O sanatório de Barbacena era um lugar chique, digno de um imperador ou de uma princesa. Talheres de alpaca, cristais da Boêmia e cardápio à la carte aí, tipo esse que você citou. Mas era composto, na verdade, por sopas, peixes, codornas, perus, carnes assadas, champanhe e vinhos finos. Foi o famoso banquete do imperador. Olha, se eu me sento a uma mesa dessa, eu, sinceramente, eu prefiro meu franguinho assado. Pode comer com a mão. Agora, falando sério, o pessoal lá do Hotel Senac Grocotó, com o chefe Rony Peterson, recentemente, refez esse banquete do jeito que foi servido naquela época. E dizem, Edson, que foi um espetáculo, né? Não, um espetáculo gastronômico e histórico. A nossa colega aqui da Sucesso, a Flavinha Siqueira, esteve lá, ela participou disso e aprovou o cardápio do imperador, como todo mundo que pôde estar presente nesse evento. Mas voltando aqui, mesmo com todo o glamour da realeza e seus banquetes, foi a última vez que a Isabel e sua família pisaram em terras barbacenenses e todos morreram esquecidos no exílio na Europa. E com o passar do tempo, a própria monarquia viria a ser uma coisa também esquecida, ultrapassada e para muita gente é só tema de escola de samba hoje. Mas um detalhe importante, se eles tivessem vindo aqui atualmente, eu acho que, assim como você, os príncipes, né, os filhos da princesa Isabel, iriam trocar as codornas e os perus do banquete do imperador por um lanche via Ai Que Fome. Com certeza. E os vinhos do imperador, é claro, viriam pelo aplicativo do Rei do Vinho, a nossa adega online. Entendi. Iria ficar tudo entre a nobreza, o rei do vinho e o imperador do Brasil. Formou, faz sentido aí, Rogério. Mas então é isso, né? Tá dado o recado e agora é hora de dar tchau, né? Eu sou o Edson Brandão e você ouviu mais um episódio da série Aonde Vai Dar Essa História. Do tempo.
A Júli Presentes espera por você que tem bom gosto, lá na loja 57 do BQ Shopping. Aí você pode escolher. A Júli tem pantufas, pelúcias, perfumes importados, brinquedos, relógios, anéis para deixar a sua formatura ainda mais inesquecível, joias e semi-joias, imagens em resina e muito mais lindas opções. Seja presente na vida de quem você ama, com a Júli, no BQ Shopping Centro de Barbacena. Júli Presentes. O Hospital Ibiapaba Sebans traz a Barbacena um serviço inovador e pioneiro. Medicina hiperbárica, trate feridas, pé diabético, cicatrizes, celulites e muito mais com oxigênio 100% puro. Marque sua consulta. Ligue para 3339-3554 ou acesse ibiapaba.com.br. Medicina hiperbárica, uma novidade do Hospital Ibiapaba Sebans. Diretor técnico, Dr. Antônio José Fonseca de Paula, CRMMG 32858. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a previsão do tempo entre os dias 16 e 18 de maio, período que acontece a exposição em Barbacena. E durante esta data é previsto poucas nuvens e temperaturas moderadas, sem previsão de chuvas. Neste momento, os termômetros em Barbacena registram 18 graus, sem possibilidade de chuva. Contato direto. Lance livre. A Crisótica mudou e mudou pra melhor, sempre priorizando qualidade ao seu visual com óculos de sol, grau e armações modernas das mais variadas marcas e estilo. Aviamento de receituário e atendimento qualificado e rápido, sempre com o padrão Minas Ótica. Venha conhecer a nossa nova loja, Rua Tiradentes 20, na Praça do Rosário, em frente à lotérica. Telefone 3333-8965. Crisótica. Lance livre. O classificado que mais dá negócios. Chegou a hora do nosso lance livre. Larissa, seja bem-vindo. Sextou, né, Larissa? Bom dia, Sabrina. Sextou, com exposição, com festa, tá tudo muito bacana. Tá tudo lindo. Vamos ao lance livre. Alugam-se apartamentos novos, primeira morada no bairro São José, ao lado da padaria Laguardia. Tratar pelo telefone 3331-2287. Viagem para o Brás em São Paulo é com a empresa Gomes Turismo. Todos os domingos e segundas com saída às 16 horas e retorno às 14 horas. E tem Rapidinha do Brás todas as terças-feiras, com saída às 16 horas e retorno ao meio-dia. Mais informações pelos telefones 33-32-2044, 2041-9054 ou ainda no WhatsApp 99112-8812. Aluga-se apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área externa no bairro do Campo. Mais informações pelo 99946-3557. Oportunidades de emprego. Contrata-se engenheiro florestal e contador com experiência. Os currículos devem ser entregues no Hotel Lucap. Confecção de peças íntimas masculinas Dorba, em Barbacena, está contratando costureiras que tenham experiência em máquina overlock. É necessário que tenham agilidade e saibam trabalhar em grupo. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 98472-2159 e marcar a entrevista com Donizete. Contrata-se pedreiro e ajudante de obra com experiência comprovada. Salário a combinar. Contato somente via WhatsApp pelos telefones 32999825252 ou 99957-7155. Contrata-se eletricista com experiência em caminhões e automóveis e também vendedor com experiência em loja de peças de caminhões e automóveis. Currículos devem ser enviados para o e-mail marteletonetojosé@yahoo.com